Alvíceras, Alvíceras. História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Roux. Hoje, preço de sangue, o preço do sangue. Assim, pois, no momento em que se vai encerrar o século III, as relações da Igreja com o Império parecem estabelecidas sobre bases novas e o futuro do cristianismo parece claro. Ao mesmo tempo que os cristãos atingem cargos elevados, ocupam magistraturas provinciais ou até administram províncias, em muitos lugares essa segurança material manifesta-se por certos sinais externos, especialmente pela construção de espaçosas basílicas em substituição das modestas igrejas que tinham abrigado obscuramente as primeiras comunidades. Teria soado a hora da vitória definitiva? Ainda não. E os papas sabem-no. Sabem-no bem, porque, pressentindo a precariedade da paz religiosa, conservam prudentemente os lugares de culto, afastados do núcleo da capital, e consagram esses tempos de calma à ampliação das catacumbas, lugares históricos, mas também, quem sabe, últimos refúgios no dia de amanhã. Então, a igreja ainda andava a furtapasso, né? Ou seja, ainda agia cautelosamente. Vimos no último vídeo que o Edito de Valeriano deu à religião cristã, ainda por muitos tida e a vida como uma seita judaica, o status de religio lícita, religião permitida pelo Império. Mais à frente veremos Constantino oficializar essa religião como uma religião do próprio Império. Então, de passo a passo, de degrau em degrau, a igreja vai ganhando liberdade, força e vigor. Mas os papas, os primeiros bispos, ainda mantêm a cautela. Toda cautela é pouco. Por isso ainda não só mantêm, como ampliam os espaços de reunião, de culto, de missa, onde celebravam ali a Deus, ampliam esses espaços, mantêm e ampliam tais espaços, muitas vezes em catacumbas. Cemitérios começam a crescer, a ponto até, como vimos na última aula, de, se não me engano, Macriano e também principalmente Cláudio II, o gótico, tentarem e conseguirem confiscar alguns desses cemitérios, né? Eram terras, valiam dinheiro, portanto. Enfim, então a igreja está melhorando, está não mais numa fase de franca perseguição, mas ainda age a furtapasso, com cautela. Mas, sem dúvida alguma, na luta entre a ordem estabelecida do Império e a Revolução da Cruz, eram os cristãos que estavam prestes a vencer. Todas as grandes perseguições haviam malogrado. Décio não conseguira reconduzir a fé ao conformismo oficial da mesma forma que Valeriano não conseguira desconjurar a sociedade cristã. Nem a política totalitária do Estado, nem o audacioso sincretismo puderam conquistar esse inexpugnável bloco que era a Igreja cristã. E mesmo que observemos a mudança de atitude que oferece a grande massa cristã entre a perseguição de 250 e a de 258, somos levados a pensar que os golpes sangrentos infligidos pelo poder público foram úteis à Igreja, pois exaltaram o sentimento heróico da sua missão e mantiveram nela a força espiritual de que ainda havia de ter necessidade, algumas décadas mais tarde, para a luta final e para o supremo embate. Então, o embate final ainda estava por acontecer, nos diz Daniel Roux. Recomendo que vocês vejam, dentre muitos filmes e documentários, né, que eu poderia indicar aqui,
mas eu quero recomendar um em especial porque ele pouco é recomendado, pouco é lembrado, mas é um clássico do cinema mundial, do cinema religioso, vamos chamar assim, do cinema que conta histórias cristãs, especialmente, né? Do período cristão, da igreja primitiva, que é Quo Vadis. Quo Vadis, para onde vais, né? Em latim. Quo Vadis. O primeiro foi gravado em 1913, o primeiro Quo Vadis. Foi regravado em 51, cerca de 50 anos depois, quase. E exatos 50 anos depois, em 2001, ele foi alvo de um novo remake. Tá? Então procurem Quo Vadis. Para mim, meu favorito desses três é o Quo Vadis de 1951. Bom, vimos no capítulo anterior que Aureliano tinha acedido a arbitrar uma questão entre a igreja e o herege Paulo de Samósata, e que tinha decidido a favor dos cristãos católicos que estavam em comunhão em Roma. Então, essa decisão surpreendente pode explicar-se ao mesmo tempo por sua certa simpatia para com a verdadeira igreja e pela hostilidade contra Paulo, um dos conselheiros de Zenóbia, a rainha de Palmira, que Aureliano tinha interesse em abater. Então, é desse período que vem a igreja, do último quartel do século III. Ela emerge de um momento de uma espécie de guerra fria da história da igreja primitiva, onde você tem ali um período de relativo armistício, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um interregno de paz. Ela sai de um período de perseguição, encetada ali por Décio, por Aureliano, aliás, o Aureliano também, mas na verdade o Aureliano não foi perseguidor, mas houve ali algumas perseguições individuais muito assim pontuais, mas ele não se pode dizer que ele foi perseguidor da igreja. Mas aí entra numa fase em que o próprio Aureliano já conduz a coisa de maneira mais amistosa. Daniel Robes lembra que Aureliano ele não persegue a igreja, não porque seja um santo homem, né, cristão, não necessariamente, mas ele faz questão de destacar que Aureliano ele não persegue a igreja, e numa disputa doutrinária com Paulo de Samósata, ele defende os cristãos católicos contra Paulo de Samósata. E ele destaca que faz isso porque Paulo de Samósata, na verdade, era cavalheiro, conselheiro de Zenóbia, a rainha de Palmira. E Aureliano tinha interesse político em Palmira. Então, eu destaco aqui, eu já falei sobre isso no último vídeo, eu volto a destacar. Por quê? Porque esse exemplo desse acontecimento em que Aureliano arbitra uma decisão doutrinária, quase que com ênfase total em cima da questão teológica, essa intervenção do Estado na teologia é uma das primeiras, se não a primeira intervenção do Estado na igreja, numa questão religiosa, né, cristã. Esse exemplo vai talvez inaugurar uma série de novas intervenções, futuras intervenções que ocorrerão, entre as quais vamos destacar aqui apenas uma, a do próprio Constantino, né, lá no Concílio de Nicéia. Mas Aureliano vai defender os cristãos contra Paulo de Samósata, um herege, não porque ele é um santo homem de Deus cristão, piedosíssimo, pietíssimo, não. É porque ele tem interesse político. E vale destacar isso. Os políticos, os governantes, o próprio imperador, ele começa a ver um interesse, um capital político muito interessante nos cristãos, na igreja nascente. E isso vai ser uma nova variável nesse jogo político-religioso que vai começar ali no último quartel, nos últimos 25 anos do terceiro século. E a partir dali para frente, doravante,
E isso vai ser sempre uma nota sempre presente na história da igreja. Muito bem, vamos continuar então. Isto equivale a dizer que, neste conflito que por 250 anos opôs a cristandade ao mundo antigo, os verdadeiros vencedores foram os mártires. E o século III fê-lo sentir muito melhor do que os anteriores, pois a luta se tornou não já ocasional, mas sistemática. E aos olhos da história, cada um dos dois adversários conhecia perfeitamente o porquê da história, o porquê e o como dessa luta. Se tudo o que constituía a atividade cristã contribuiu para preparar a vitória da cruz, zelo dos propagadores, caridade dos fiéis, virtudes dos santos, esforço doutrinal dos padres e doutores, o elemento principal foi, em última análise, o heroísmo. Pensando nas explicações que os filósofos davam para os rápidos progressos da Igreja, por eles atribuídos à fraternidade entre os fiéis, um cristão desse tempo poderia dizer para consigo: isso não vale nada. Os pagãos fazem a mesma coisa. Não são os nossos pobres que garantirão o triunfo da Igreja. São as almas intrépidas, os corpos indomáveis desses homens que deixam que os torturem e lhes arranquem a vida para afirmar que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que o seu reino é a única realidade. Então, a igreja naquela época tinha já essa sensibilidade, essa percepção de que seus mártires coetâneos é que faziam a igreja prosperar. O exemplo deles de pagarem com a própria vida era isso a principal força da igreja. Foram os mártires que pagaram o triunfo do evangelho ao preço do seu sangue. Não é fácil determinar o número dos que assinaram assim o testemunho de sua fé. Tentou-se calculá-lo tomando por base a população do império nessa época, entre 80 e 100 milhões de habitantes. Mas não se sabe ao certo qual era a proporção entre os cristãos e a população, que aliás variava muito conforme as províncias, e era muito mais elevada no Oriente do que no Ocidente. Além disso, não se conhece a percentagem dos apóstatas, dos astuciosos ou daqueles que conseguiam escapar à polícia romana ou ainda acalmá-la ou comprá-la. Conforme certas paixões, ficamos com a impressão de que os carrascos não conseguiam dar vazão ao trabalho durante dias seguidos e que liquidavam mártires às fornadas. Assim deve ter acontecido em Lambeses e em Cirta, como se deduz das páginas tão claras e sóbrias da Paixão de Tiago e Mariano. Em Útica, o drama da massa cândida parece ter atingido toda a comunidade cristã, morta de uma só vez, com o clero à frente. Mas em Cartago vemos Cipriano ser acompanhado no seu suplício e depois a sua última morada por uma multidão de fiéis que as autoridades não incomodaram. Há, portanto, muita diversidade de casos a ponderar, que tornam impossível qualquer estatística. Apenas podemos concluir que no decurso das perseguições do século III foi elevada a cifra dos mártires, mais elevada do que nas épocas anteriores. Essa palavra mártir vem do grego, que significa testemunha. E também que, como antes, o número de heróis conhecidos e identificados não deve ser nada em comparação com a imensa massa dos anônimos, daqueles cujo nome é conhecido unicamente por Deus. Houve muitos mártires que pagaram com a vida, portanto, mas muito maior é o número daqueles que também pagaram com a vida, também eram mártires, e nós deles não sabemos sequer os nomes. Mas se qualquer enumeração dos mártires é ilusória,
Já o papel que desempenharam oferece-nos contornos nítidos e admiráveis. É um papel simultaneamente histórico e místico, perfeitamente diferenciado. É um papel histórico porque, ao aceitarem morrer em massa pela sua fé, os heróis cristãos colocaram os poderes estabelecidos perante a dificuldade invencível em que se vêem todos os governos perseguidores quando encontram pela frente homens dispostos a morrer. A maré de sangue que provocam sobe-lhes a garganta e chega um momento em que, por mais ferozes que sejam, não podem prosseguir. Sempre foi assim. Em tempos mais modernos, Gandhi fez a mesma coisa. Mataram, fuzilaram vários de seus asseclas. E eles não reagiam, senão com a total passividade, né? E, enfim, acabou que quem venceu foi a Índia. Gandhi venceu. Bom, sobre Gandhi, não quero canonizá-lo aqui não, tá? Até porque ele também dizem, foi um pouco 7-1 também. Tem uma história que conta o lado podre de Gandhi que poucos exploram. Mas não vou também entrar no detalhe aqui. Assim como Mandela também, tá? São pessoas que tiveram, sem dúvida nenhuma, grande mérito, mas também tiveram um lado negro, né? E aí a gente não vai entrar aqui no detalhe. Foi exatamente isso o que compreendeu Tertuliano, quando, ao ser anunciada a perseguição, escrevia ao procônsul para mostrar-lhe o que seria uma proscrição de todos os cristãos em Cartago. Abro aspas para Tertuliano de Cartago. Que farás tu de tantos milhares de pessoas, de tantos homens e mulheres, de todas as idades e de todas as condições sociais que se te ofereçam? Quantas fogueiras e quantos gládios te serão necessários? E que fará de sofrer, e que terá de sofrer a cidade de Cartago? Deverás dizimá-la? Entre os condenados, cada um há de reconhecer parentes, amigos, homens da sua condição, matronas da sua classe, e talvez amigos teus ou amigos dos teus amigos. Poupa-te a ti, já que não nos poupas a nós. Se não te poupas a ti, poupa Cartago. Bom, essas palavras de Tertuliano, mais ou menos essas são as palavras que talvez alguém tenha dito, ou deveria ter dito, a Nero, que não se sabe com muita certeza, mas há uns historiadores que dizem que ele teria incendiado Roma, mandado incendiar Roma, outros dizem que mentira, não foi nada disso, ele levou a culpa, mas não teria sido ele. Seja como for, no filme Quo Vadis, um dos conselheiros de Nero vai justamente ter essa conversa um pouco parecida com ele, com o imperador. No momento exato em que o imperador, no filme, né, ele tem a ideia de incendiar Roma. Aqui, o Tertuliano, já não mais na ficção, mas sim no fato mesmo, né, numa de suas cartas, né, de seus escritos, ele vai dizer exatamente isso. Só que não com relação a Roma, mas com relação a Cartago. Só que não que o imperador ia tocar fogo em Cartago. Aqui não é um incêndio de Cartago, mas se trata de uma verdadeira dízima de pessoas, um verdadeiro extermínio de pessoas que as autoridades romanas pretendem encetar contra os cristãos. Só que já eram tantos e tantos e tantos, muito mais do que na época de Nero, né? Que Tertuliano vai justamente destacar isso, dizendo assim, olha só, vem cá, se vocês querem realmente acender uma fogueira para cada cristão? Aí ele vai dizer assim, você já parou para pensar, vocês aí que querem fazer isso, quantas fogueiras vocês vão ter que acender? Quantos gládios serão nesse... Gládio é aquela faca, né, grande, uma espécie de uma espada, né? Quantos gládios serão necessários? Né? Enfim, a cidade de Cartago toda vai pagar por isso. Vai ser muito impopular essa decisão de matar todos os cristãos, né? Porque são tantos, são em tão grande quantidade, ele vai dizer aqui que certamente cada um dos cidadãos de Cartago, não cristãos,
não cristãos, terá certamente um parente, um amigo, um homem de sua casa, uma matrona, um patrono de sua casa, que será martirizado em sua frente. Isso será muito impopular. Então, Tertuliano foi muito feliz na sua capacidade retórica, talvez até contribuindo para evitar que isso acontecesse. Talvez ele tenha aqui, com a sua intervenção, poupado muitas vidas. Pena que, claro, a Igreja Católica não o canonizou devido a outras questões aí teológicas, principalmente. Mas o que Tertuliano fez, muitos santos da Igreja Católica não fizeram, né? Então, como aqui a gente não tem que passar pano para esse ou para aquele, a gente não é católico nem nada, a gente aqui fala a verdade. Continuando. Não há a menor dúvida, prova-o muitas vezes a sua atitude ambígua, de que numerosos altos magistrados de Roma, no momento de obedecerem às leis de perseguição, deviam fazer reflexões parecidas. Algumas linhas adiante, na sua apologética, Tertuliano diz ainda, abro aspas, tu não destruirás a nossa seita. Toma nota disto, aqueles que julgam abatê-la, fortificam-na. À vista de tanta coragem, o público inquieta-se e morre da vontade de saber de que se trata. E quando o homem reconheceu a verdade, passa a ser dos nossos. Desta maneira, o grande polemista punha admiravelmente o acento no valor apologético do martírio e no poder de atração que jorrava do exemplo contagioso do heroísmo cristão. Repete-se agora o que vimos acontecer nos 2 primeiros séculos. Ao morrerem, muitos mártires atraem numerosos espectadores para a causa que servem tão heroicamente. Veja, nós estamos em tempos em que era comum jovens fazerem votos, né, ao exército romano, morrerem por causas para nós hoje assim ridículas, né? Darem a vida por um deus romano, darem a vida pelo imperador que estava pouco se lixando para ele. Então era uma época em que o ideal de heroísmo graçava e os jovens, os homens principalmente, eles meio que precisavam viver esse heroísmo, precisavam participar desse ato de heroísmo, ser um desses que de maneira beligerante participavam disso, porque era ao mesmo tempo fazia com que ao mesmo tempo ele assim fincasse a sua masculinidade e a sua utilidade na sociedade. Então, homem que era homem tinha que fazer isso, tinha que servir ao exército romano, tinha que, enfim, ser o valentão, ser um herói. É o ideal do herói, né? Então, morrer por uma causa, hoje ninguém morre por uma causa, né? Quem é que morre por uma causa hoje? Quase ninguém, né? Mas morrer por uma causa era algo que quase automático na vida do homem, né? Principalmente naquela época. Então, esse homem que já tinha isso no seu sangue, né? Na sua forma mente, no seu DNA, para ele se converter e passar então a morrer por Cristo, era meio que natural e tranquilo, normal. Nada assim de surpreendente ou abominável. É meio que automático. Olha, eu era romano, eu era, enfim, eu servia a outro Deus, era de uma outra religião estatal, ou seja o que for, e morria por Roma, estava a serviço de Roma. Me converto agora, o que eu vou fazer? Bom, agora vou morrer a serviço de Deus, a serviço de Cristo. Se eu morria pelo imperador, agora eu morro por Cristo, nenhum problema, a vida que segue. E se tiver que morrer, a gente morre. Então era meio que natural, entendeu? Quando em 250 o bispo Carpo e os seus companheiros são queimados no anfiteatro de Pérgamo, a sua atitude é tão admirável que uma mulher da assistência, chamada Agatoniceia, se levanta subitamente, grita a sua fé e é imediatamente atirada à mesma fogueira. Quando a jovem e forte Perpétua, da qual já vimos a história aqui no nosso ciclo de história da igreja,
espera a morte na prisão, o suboficial da guarda, pudente, vendo-a tão heróica, fica perturbado até o fundo da alma e recebe no meio da arena, como uma promessa e um penhor, o anel de Saturo, o anel que Saturo acabava de banhar no seu próprio sangue. São numerosos os casos em que os velhos textos das atas, em latim Acta Sanctorum, as atas dos santos, esse texto que nos conta diversas das histórias aí dos primeiros mártires e santos da igreja. Então são numerosos os casos em que os velhos textos das atas mostram as multidões pagãs aflitas pelo espetáculo das torturas que os cristãos sofrem com tanta alegria, prestes a indignar-se e obscuramente irritadas na sua consciência. No fundo dessas almas, embrutecidas pelo gosto da violência, a vista dos mártires desperta a lembrança da justiça e constitui um apelo para virtudes bem esquecidas. Observa-se aqui um sintoma. O mundo romano começa a ter problemas de consciência, o que é um sinal decisivo dos regimes que caminham para a morte. É exatamente o que vai dizer o velho general Plaucio, uma coisa assim, no filme Quo Vadis, ao outro general mais novo, se não me engano agora, não sei se era Félix, eu não me lembro agora o nome, e ele vai dizer exatamente isso. Não percebes que Roma está a ruir e é justamente essas atitudes vis e nefandas que pratica o seu imperador e Deus Nero, que levarão Roma ao fim? Ou seja, Roma estava caindo e a última estação era o fundo do poço e todo mundo já sabia disso. Era preciso se segurar, se sustentar em alguma coisa firme, de preferência que estivesse em pleno crescimento, ou seja, no movimento oposto. Roma caindo, essa coisa crescendo, subindo. E se segurar nisso, para continuar subindo também, a reboque. Que essa coisa guindasse Roma novamente e desse liga, desse união, identidade a esse império que já estava fadado ao fim total. E a igreja já se sabia, os mais espertos já haviam notado, era essa coisa capaz de dar liga e identidade, guindando novamente, soerguendo novamente o império a um ponto anterior de superioridade. A psicologia do homem antigo, perseguido pelo temor de poderes terríveis, de nêmesis e fúrias, impelia certamente aqueles que refletiam a recear que tanto sangue espalhado viesse a cair sobre a cabeça dos responsáveis. Os cristãos, por outro lado, nessa época, e pela voz de polemistas como Tertuliano, não hesitavam em predizer a recaída vingadora desse sangue inocente. E citam Virgílio Saturnino, que, tendo inaugurado na África a perseguição de Décio, perdeu a vista. E esse Herminiano, na Capadócia, que se mostrara outrora particularmente feroz para vingar a conversão da sua mulher, e que, prestes a morrer corroído pela gangrena, reconsiderou e morreu, diz Tertuliano, quase cristão. Ou ainda esse outro perseguidor, Cecílio de Bizâncio, que na sua agonia balbuciou que morria pela mão do Deus dos cristãos. Este sentimento de culpabilidade e de fraqueza que o heroísmo dos mártires grava na alma pagã é o que, no fim das contas, a levará à demissão. Assim, de todas as maneiras, os mártires vão desagregando o poderio romano apenas com a sua paciência e a sua serena vontade de sacrifício, de uma forma bastante análoga à da não-violência de Gandhi, que eu citei aqui, perante o poder inglês no Império das Índias. Mas não é preciso dizer que, ao mesmo tempo, e muito mais ainda,
a sua oblação teve para os seus irmãos em Cristo um valor de exemplo cuja importância não se pode medir. O heroísmo é contagioso, como sabem muito bem todos aqueles que fizeram uma guerra e comandaram homens num combate. Desde os primeiros instantes em que o Estado romano começou a perseguir o cristianismo, pôs-lhe nas mãos um formidável meio de propaganda. Quanto mais as perseguições se tornavam públicas e gerais, mais o Estado trabalhava para a sementeira através do sangue de que nos fala Tertuliano. E ele vai dizer que o sangue dos cristãos era semente de novos cristãos. O sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Ele vai dizer também sanguis Christi, calix vitae. O sangue de Cristo é o cálice da vida. Para os cristãos, não se tratava apenas de se mostrarem capazes de enfrentar o perigo numa emulação que envolveria bastante orgulho e considerações humanas. Tratava-se de muito mais do que um espetáculo teatral de coragem. Desde os primeiros tempos da igreja, como nos devemos lembrar, os mártires não foram simplesmente heróis cujo exemplo se admirava, mas, sobretudo, os medianeiros em quem se confiava e cuja ação sobrenatural prosseguia no seio da eternidade. No século III, esta afirmação corresponde a um sentimento unanimemente difundido. Assim, Orígenes, incitando o seu amigo Ambrósio a confessar a fé, escreve-lhe que, após a morte, ele poderá pedir pelos seus de um modo mais eficaz do que durante a vida. Então veja, isso é importante, muito importante aqui, principalmente para o catolicismo, né? Primeira coisa que já falamos, né? E vimos falando aí bastante ao longo dos vídeos. Fica claríssimo que a igreja ela persevera através principalmente dos seus mártires, tá? É claro que a igreja ela consegue vencer uma batalha entre Davi e Golias, onde, claro, ela é o Davi e o Império Romano é o Golias, por diversos fatores, não apenas pelos mártires, né? Ela consegue vencer, primeiramente porque ela tem a verdade consigo, é Deus que vai com ela à frente, né? Deus estava no negócio, como se diz no popular. E isso é fundamental. Segundo, ela tinha ali grandes homens de Deus envolvidos num pensamento comum, com poucas discrepâncias. As principais heresias, as mais fortes heresias, ainda viriam a partir já do século III, mas ainda no iníciozinho, ali no segundo século, havia poucas heresias. Então, a igreja não tinha ainda muito com que se preocupar com relação a heresias, pois eram fracas, né, do ponto de vista de político mesmo. As heresias que vão dar mais trabalho e vão quase que acabar com a igreja, as mais fortes, portanto, gnosticismo, arianismo, etc., montanismo, começam ali já no terceiro século e dali para frente é que vão causar um estrago maior, mas já depois de organizada, né, a igreja. Nesse momento aqui nós estamos virando a chave, nós estamos no último quartel, nos últimos 25 anos do século III, e a igreja está saindo de uma fase de desorganização e entrando numa fase de organização, saindo de uma fase de estar por baixo para começar a entrar numa fase de estar por cima, saindo de uma fase de perseguida para entrar numa fase de parceira
do Estado, vamos dizer assim. Então, nesse momento, claro que o testemunho de muitas pessoas santas, de seus líderes, né, dos bispos, enfim, e uma série de outros fatores vai contar. Mas o principal fator humano principal, é justamente o testemunho dos mártires, né, que da forma como vão morrer, né, e pelo que vão morrer, isso tudo vai enviar a cada pessoa morta, vai enviar uma mensagem, né, muito séria e forte para as pessoas ao entorno daquilo ali, para os governantes, para as autoridades, para as pessoas comuns que presenciavam aquilo ali, né? Então, aquilo vai comprando as mentes e corações. Aquilo vai se transformando numa espécie de ideal de luta, de força e de algo que é tão forte, tão forte, tão valioso, que até as pessoas por aquilo estão morrendo, que até as pessoas por aquilo dão a vida. E as pessoas sempre estão à procura de algo que as tornem importantes, ou que dê motivo ou razão para que elas vivam, né? As pessoas têm isso dentro de si. Estão sempre à procura de alguma coisa que justifique a sua existência, ou que conforte os seus corações, ou que as encham de esperança, etc, etc. E aquela máxima, né, aquele pensamento de que você não pode, em determinado momento de uma guerra política, você não pode condenar à morte, matar mesmo, tirar a vida de um determinado líder político, porque senão você o tornará Messias, uma espécie de Messias, uma espécie de herói, de mártir. Quem é que nunca ouviu isso, né? Não, não pode matar o fulano. Ciclano não pode matar o fulano, porque se ele matar o fulano, apesar de poder fazer isso, ter poder para fazer isso, se ele faz isso, ele vai fazer com que o fulano morra e se torne um mártir. E os seus seguidores vão ter mais força, mais ímpeto na luta. Não é assim? Começou aqui. Esse pensamento começou aqui, com os mártires. Por quê? Porque foi justamente o que o Império Romano não fez. Ele não seguiu essa regra, isso que hoje nós temos como transformar um líder político em mártir, né? Essa regra, essa preocupação, o Império Romano não teve. E agiu justamente de maneira imprudente, matando crente por crente, cristão por cristão, e a cada morte, a cada assassinato, um mártir, uma pessoa morria e um mártir ressuscitava para a glória e servindo como mola propulsora da fé daqueles que ficavam, dando liga, unidade e esperança, e aquilo unia o movimento cristão. Então, por isso, volto a repetir o que o Tertuliano disse, que o sangue dos mártires foi a semente de novos cristãos. E aí o que acontece? No século III, Orígenes, incitando o seu amigo Ambrósio a confessar a fé, escreve-lhe que após a morte ele poderá pedir pelos seus de um modo mais eficaz do que durante a vida. E aí, essa informação é muito importante, porque a gente começa a entrar numa fase, a igreja começa a entrar numa fase em que nasce dentro do movimento cristão uma crença de que aquele mártir, aquela pessoa que era em vida, né, era um líder cristão, já tinha um destaque pela sua fé, pela sua santidade, pela sua vida piedosa, de luta, pela sua coragem. Depois, num segundo momento, vem a morrer em condições martíricas, de martírio. Ao morrer em condições de martírio, se tornando, portanto, um mártir, aí vem a novidade. Aquela pessoa ia para Deus, ia para o céu, segundo se cria, e aí vem a novidade. Indo para junto de Deus, o povo passou a acreditar que
esse Marte, estando agora ao lado de Deus, poderia interceder ainda mais do que já intercedia quando vivo, junto a Deus. Poderia conquistar algum milagre para aquele povo, se as pessoas orassem por ele, acendessem velas para ele, pedissem em suas orações a ele. Então esse homem que se destacava como um líder, depois de morto, se tornando um Marte, como que ele entrava numa nova fase, né? É como que ele se transformasse como que ele fosse investido de poderes sobrenaturais novos que ele não possuía quando vivo, e agora ele podia o que não podia mais. Ele poderia o que não podia mais, o que não podia antes, perdão. Ele poderia fazer o que não podia fazer quando em vida. Ele iria poder agora falar diretamente com Deus, por estar mais próximo de Deus do que os cristãos aqui na Terra. Então, essa crença surge. Orígenes vai dizer a Ambrósio isso, né? E aí o Daniel Rups destaca esse diálogo de Orígenes com Ambrósio, e isso para revelar, para nos mostrar que era um pensamento relativamente comum já ali na igreja do terceiro século. A crença em que mártires, ou seja, santos, podem nos ouvir, podem levar as nossas orações a Deus, podem interceder de maneira mais poderosa, mais forte, junto a Deus. Portanto, vamos orar para eles. Portanto, vamos acender velas para eles. Portanto, depois, vamos levantar igrejas com o nome deles. E assim por diante. Daqui nasce então, finalmente, o culto aos santos. Um culto que, segundo os católicos, não é de latria, mas é de dulia. Um culto, portanto, que não é que se presta a um Deus, mas que se presta a um mártir santo, alguém que está com Deus e pode nos ajudar intercedendo por nós. É aqui que nasce a comunhão dos santos. Com certeza aí, no meu caso, a única razão a única razão realmente pertinente, 100% pertinente, pela qual, até o momento pelo menos, eu não me converto ao catolicismo. Pode ser que mais à frente eu venha a mudar de ideia. Por enquanto, não descobri, não consegui nenhuma informação que me mostrasse o contrário ou que me demovesse da minha posição. Então, realmente não dá para ser católico. Eu não consigo me tornar um católico, pois eu precisaria acreditar na comunhão dos santos, na comum intercessão dos santos. É justamente essa crença que nasce já no século III. Ela é muito antiga, a crença de que nós podemos e até devemos orar por aqueles que morreram, santos, mártires, e estão junto de Deus, pois eles estão num nível de santidade, de intimidade com Deus, que nós não temos, na qual nós não estamos, e portanto nós podemos pedir a eles que eles fazem um coro junto ao Pai, junto a Cristo, e meio que potencializam o nosso pedido, enrobustecendo o nosso desejo, e meio que conseguem convencer mais, né, o próprio Deus de fazer o que a gente quer. É tipo isso, é basicamente isso aí. Nasce aqui. E Daniel Rups vai destacar essa conversa de Orígenes com Ambrósio, né, onde Orígenes vai dizer que após a morte ele poderia pedir pelos seus de um modo mais eficaz do que durante a vida. Em Alexandria, a pequena mártir Potamiana diz com doçura ao soldado Sazílides, que a conduz ao suplício e que foi para ela o mais humano possível, que depois de morta intercederá por ele junto do Senhor e que virá buscá-lo
para fazer dele um santo. Então, a Marte, provavelmente adolescente, Potamiana, dá um outro exemplo da crença já aparentemente popular, comum no meio dos cristãos, da comunhão intercessória dos santos, da possibilidade de um morto, desde que morto na condição de santo Marte, ele dali vai automaticamente, ato contínuo, diretamente para o céu, para junto de Deus, podendo já, sendo dotado já de plenos poderes para interceder junto ao Senhor e nos servir de ferramenta de intercessão para que nós possamos conseguir o que nós desejamos. É só orar para eles, é só acender velas para eles, é só levantar igrejas para eles e tudo mais. Cipriano, escrevendo a cristãos que iam sofrer o martírio, suplica-lhes que não se esqueçam dele quando entrarem na glória. Vou tomar uma água aqui. O que os heróis cristãos afirmam, portanto, é a certeza de uma vitória que ultrapassa as da terra e o culto da sua memória, das suas relíquias, dos seus túmulos, que se desenvolve extraordinariamente no século III, antes de florescer logo após a paz de Constantino, reuniu na comunhão dos santos a Igreja sofredora e combatente da terra e a Igreja do céu, cujo triunfo traz consigo o penhor da vitória definitiva. Então, esse dogma antigo, antiquíssimo da comunhão dos santos, né? Esse dogma antiquíssimo da comunhão intercessória dos santos, ele une, né? Ele reúne a igreja sofredora da terra, a igreja sofredora e combatente da terra, a igreja do céu, numa só igreja, num só corpo, cujo cabeça é Cristo. É muito belo, muito bonito, mas é questão de fé. Como eu falei, lendo a Bíblia, eu não consigo nenhum versículo que me permita, me incentive, me autorize ou me conduza para essa crença de que aqueles que morreram, por mais santos que tenham sido, estão lá no céu ou junto de Deus, assim, de ouvidos apostos, de mangas arregaçadas, esperando eu orar para eles e para que eles possam interceder por mim. É questão de fé. Eu respeito quem pensa assim, quem age assim, e quem pensa e age assim certamente pensa e age com boas intenções, né? E enfim, mas eu não consigo crer que indo à Bíblia também não vejo nenhuma passagem que me leve a isso, infelizmente. Mas realmente temos que admitir que esse dogma, essa crença é muito antiga, né? Desde o século III. Então temos que respeitar a história da igreja, quando bem estudada, corretamente estudada, mostra, revela que a igreja, ela, nesses 2000 anos, ela é muito mais católica que protestante. Ela é muito mais católica que protestante. Eu quero dizer com isso que a Igreja Católica está muito mais próxima da Igreja primitiva, da Igreja do Novo Testamento, do que a própria Igreja protestante, apesar de eles acharem, os protestantes, o contrário. Mas essa é a verdade. O que não quer dizer que a Igreja Católica esteja completamente certa ou a Igreja Evangélica esteja completamente errada. Na verdade, ambas estão certas e erradas em partes, né? Em determinada parte. Eu, talvez seja por isso que não sou nem protestante nem católico, né? Justamente por ter esse posicionamento. O culto dos mártires
que teve início no mundo antigo, desempenhou um importante papel histórico nos séculos seguintes. No campo e nos pequenos burgos, onde havia grande apego às tradições do paganismo local, a veneração dos mártires veio oferecer uma satisfação instintiva às almas de boa vontade, que ficariam perplexas se lhes fosse apresentado um céu subitamente vazio de figuras familiares, onde elas não encontrassem presenças santamente humanas. A Igreja escreve, por isso, em condições de absorver e de consagrar, numa aspiração para o divino, que ia ao encontro dos sentimentos de determinado solo ou lugar, aquilo que essas tradições seculares ofereciam de válido. Primeiro passo para o culto dos santos, que desabrochará no século IV, o culto dos mártires permitiu à nova religião substituir suavemente as religiões locais. Essa nota de rodapé do Daniel Ropes é importantíssima. O que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que o culto dos mártires, que foi, ali, digamos, o antecessor do culto dos santos, é quase a mesma coisa, mas um pouco diferente, porque o culto dos mártires, como eu já contei agora há pouco, ele começa como um grande respeito àqueles homens que corajosamente morreram pela causa cristã e que, devido a esse ato de heroísmo, que era um ideal muito presente na cultura greco-romana, estão junto a Deus e, portanto, podem falar com Ele e pedir por nós, interceder por nós. Então nós podemos falar com eles, devemos acender velas para eles, falar com eles, conversar com eles, que isso vai potencializar, empoderar nossa oração, porque eles vão em pessoa falar com Deus e eles são mais fortes do que nós. Eles estão numa outra vibe, numa outra atmosfera, num plano espiritual no qual nós não estamos, etc, etc, etc. Então esse é o culto aos mártires. Isso, vai dizer Daniel Ropes, surge e não surge à toa. Isso surge motivado por uma necessidade de fazer a transição de uma religião estatal, de uma religião pagã, para uma religião cristã. A religião cristã está amalgamando aspectos da cultura da religião romana dentro desse corpo que está nascendo e ganhando forma, que é a doutrina cristã. Então eu vou repetir aqui a nota de rodapé do Daniel Ropes, que é importantíssimo para você entender o porquê que surge o culto dos mártires e depois, na sequência, o culto aos santos. Veja só, no campo e nos pequenos burgos, onde havia grande apego às tradições do paganismo local, a veneração preste atenção, a veneração dos mártires veio, preste atenção, oferecer uma satisfação instintiva às almas de boa vontade, que ficariam perplexas se lhes fosse apresentado um céu subitamente vazio de figuras familiares, onde elas não encontrassem presenças santamente humanas. Isso aqui é o que explica o surgimento do culto aos mártires. As pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo estavam sentindo falta daquela crença que eles tinham na doutrina da crença dos antepassados, né? Ou seja, os romanos, eles acreditavam que os antepassados, ou seja, os mortos, os familiares antepassados deles, eles estavam numa dimensão espiritual e podiam ouvir-lhes, ver-lhes, né? Então eram os deuses lares, assim chamados, eram os espíritos dos antepassados, dos familiares mortos. Então eles tinham essa crença no diálogo, no relacionamento místico com essas figuras, com esses deuses, com esses espíritos, né? Então você tinha ali os deuses lares, como eu já citei. Então era da crença deles, antes de se converterem ao cristianismo, que
um lugar para onde eles fossem após a morte, seja ele qual for, eles reveriam esses familiares, né? Então eles já criam nisso antes de se converter. Era uma crença muito forte naquela sociedade, que quando eles morressem, eles iriam para um lugar. E nesse lugar eles reveriam seus familiares. Isso vem desde da mitologia grega mais antiga, né? Desde antes de Cristo, né? Onde você tinha essa coisa de morrer e ir pro Hades, ou ir pro Campos Elíseos, ou para onde fosse, e você ali veria pessoas que você já conhecia, familiares, etc, etc. Então, isso é transportado para dentro do corpo doutrinário que está se formando dentro da igreja, que também está se formando enquanto igreja. Então, há um amalgamento, uma absorção por parte da igreja desses aspectos socio-religiosos pagãos. Então, a veneração dos mártires veio oferecer esse conforto, essa satisfação instintiva àquelas pessoas que criam nisso, fazendo com que elas ficassem acomodadas, tranquilas, pois elas agora, quando morressem, elas iriam para um lugar, para um céu, que não seria mais um céu vazio de pessoas reconhecíveis, de pessoas da família. Pelo contrário, nesse céu, elas reencontrariam ali com familiares, com amigos, claro, todos santificados, todos em estado de glória, né? Sem mancha de pecado nem nada. Então, esse culto aos mártires veio justamente fornecer a essas pessoas essa tranquilidade. Então, a pessoa, sabendo que agora, se ela morresse, ela iria rever o pai, rever a mãe, rever o irmão, rever o amigo, então ela, não, então tá bom, então eu vou morrer também. Então eu me coloco à disposição para morrer também se for preciso. E se eu tiver que ser um mártir, se eu tiver que morrer na arena de Nero, se eu tiver que ser perseguido, crucificado como Jesus, não tem problema, porque eu vou morrer, mas aí no mesmo momento, automaticamente eu vou para o céu e vou rever meu pai, minha mãe, meu irmão, os meus líderes aqui da minha religião, da igreja, e vai ficar todo mundo em família, todo mundo, né, junto, e feliz para sempre. Entendeu? Então, esse culto aos mártires veio ao encontro disso aí. Não de encontro, mas ao encontro disso aí. E aí, posteriormente, no século IV, não mais no século III, você vai ter o desenvolvimento desse culto aos mártires, e você vai ter o culto aos santos. Por quê? Porque até então não se tinha santo, né? Tinha os mártires, os heróis. Só que a igreja vai mudando, a cultura grega vai perdendo espaço, e você vai ter uma revolução disso ali, uma ressignificação dos mártires, do papel dos mártires. Agora são os santos, aquelas pessoas que, geralmente bispos, né? Mas não somente bispos, líderes também da igreja, que vão em vida ser conhecidas por uma vida de santidade, enfim, de ascese, ou até mesmo de terem operado milagres, né? E depois de mortos também, né? Tendo já, após a sua morte, operado milagres quando alguém justamente orou por eles, né? E aí então essa pessoa já morta, já no céu, ela ouvindo essa oração, atuou em favor dessa pessoa junto a Deus e o milagre aconteceu. Então veja como uma coisa puxa a outra. O culto aos santos só vai poder acontecer após de bem estabelecida essa crença na comunhão intercessória dos santos, ou seja, de que os santos estão juntos no céu em comunhão, podendo nos ouvir. Isso, essa doutrina, esse dogma se solidifica no século III. No século IV, já com esse dogma, já com essa crença de que há pessoas lá no céu que me ouvem quando eu oro para eles, aqui na terra, depois de estabelecer essa crença, aí sim o caminho vai estar preparado,
o terreno vai estar planificado para que entre em cena um novo estágio de dogma, um novo dogma, que será o dogma da da oração aos santos, né? Da comunhão dos santos, aliás, do culto aos santos, ou seja, de que eles devem e merecem ouvir, receberem a nossa veneração, o nosso culto, para que eles possam intervir em nosso favor. E aí é que vão começar a aparecer milagres promovidos por santos, ou seja, pessoas já lá no céu mortas, mas vivas espiritualmente, e esses milagres vão começar a pulular por aí afora, e aí vai se propagar essa fama de que santo fulano, santa Beltrana operou um milagre na vida do ciclano, curou fulano de gonorreia, ciclano de cravo nas costas, o outro de micose, o outro de nasceu uma perna no fulano, o outro morreu e ressuscitou, esse tipo de coisa. Então, tudo são estágios, né, do dogma. Então, primeiro vem o dogma do culto aos mártires, que surge para dar sentido ou para fazer uma transição, como uma adaptação à crença anterior dos recém-conversos romanos e de cultura romana, greco-romana, de que eles morreriam e iriam para um lugar e reveriam seus familiares. Então surge esse dogma da intercessão, do culto aos mártires, né? Da intercessão dos mártires. Depois, num estágio de evolução mais à frente, surge o culto aos santos, a oração aos santos, né? Ou seja, você já tem então agora nesse momento o dogma da comunhão intercessória dos santos totalmente posto e estabelecido. Começou com o culto aos mártires, numa primeira fase, e se completa no culto aos santos. Quando o culto aos santos já está pacificado, então você já tem ali, de maneira bem delineada, um dos principais dogmas e primeiros dogmas da Igreja Católica, que é o dogma da comunhão intercessória dos santos, da comunhão dos santos. Muito bem. E aí, daí para frente, você vai ter o desenrolar de outros dogmas que virão como consequência, né, como evolução desse primeiro dogma da comunhão dos santos. O próprio dogma mariano, né, dos dogmas marianos e da virgindade de Maria, uma série de coisas que vão ter um caminho um pouco diferente do caminho que teve o dogma da comunhão dos santos, mas que de alguma maneira precisariam vir depois, precisariam ser postos depois desse primeiro dogma. O dogma da comunhão intercessória dos santos é, para mim, o dogma na história da Igreja Católica, né, na história da Igreja como um todo, o principal dogma, tirando, claro, os dogmas da Trindade, que são assim, dogmas assim, de outra natureza, né? Mas assim, o dogma da comunhão dos santos é o principal dogma para a religião católica, né? O dogma da Trindade, ele, claro que é um dogma muito, muito superior, né? A crença de que Deus é unitrino, mas é muito bíblico, né? Uma coisa muito bíblica. Você tem vários versículos que endossam isso, então é quase que uma conclusão natural do que já está escrito na Bíblia. Agora, o dogma da comunhão dos santos é uma coisa que não está na Bíblia. Você não encontra passagens que realmente, cabalmente, o defenda, né? E por que eu considero o dogma mais importante para a história do dogma católico, especialmente, né? Porque esse é o dogma católico por excelência. É o primeiro dogma católico por excelência. E graças a esse dogma, o estabelecimento desse dogma, você vai conseguir fincar também outros futuros dogmas, como os dogmas marianos. Se esse dogma não tivesse já sido estabelecido, né, não tivesse estabelecido da forma como se estabeleceu, dificilmente você teria outros dogmas católicos mais à frente. Vamos finalizar então?
Tu vinces inter mártires, diz um hino ambrosiano que a Igreja Católica ainda hoje canta nas laudes dos mártires. Por entre as provas, Cristo vencia. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.